Olha, pessoal, em 48 horas, nada mais, nada menos que 800 motoristas foram autuados pela Polícia Rodoviária Federal no Piauí, que fiscalizou mais de 1.000 veículos no fim de semana. Esse é um resultado parcial da Operação Rodovida, que está em andamento neste momento. Para falar desse e de outros assuntos, eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o inspetor Fabrício Loyola, superintendente da PRF aqui no estado. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui, superintendente. Boa tarde, Thiago, muito bom reencontrar você. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A satisfação é nossa. Superintendente, a gente está falando de que tipo de irregularidades foram as mais cometidas nesse universo aí de quase 1.000 autuações em um fim de semana. É um número alto para as projeções e expectativas da PRF? Thiago, é um número alto e preocupante, porque essas infrações constatadas, elas têm relação com os acidentes graves que geram tanto feridos graves como óbitos. Então, todo o nosso trabalho é voltado, acima de tudo, para evitar acidentes. A gente observa que o Piauí tem recebido algumas melhorias em infraestrutura de mobilidade e, mesmo assim, alguns acidentes acabam se repetindo. Então, nós temos flagrado bastante ultrapassagens, por exemplo, desde o início da rodovida, nós já flagramos 335 ultrapassagens irregulares só no mês de dezembro, agora só desde o dia 18 para cá, apenas nas rodovias federais que cortam o Piauí. Se você pegar o mês de dezembro todo, esse número chega a 621 ultrapassagens apenas nas rodovias que cortam o Piauí. Então, nós temos ainda a questão do excesso de velocidade, o condutor de motocicleta que insiste em não usar o capacete, dirigir veículos sob efeito de álcool. Nós temos a questão, no caso do motorista de carga, aquele que não respeita o descanso, o repouso, ele está conduzindo um veículo que é mais difícil de parar, tem uma manobra mais lenta, mais sensível, em um período muito, muito complicado, onde há uma maior circulação de pessoas, veículos e riquezas nas rodovias. Então, a PRF está atenta para levar segurança para todo o estado. Bom, quando a gente fala de ultrapassagem em local indevida, a gente está falando em vias devidamente sinalizadas? Os motoristas estão sabendo o que estão fazendo, superintendente? Infelizmente, sim, Thiago. A multa por uma ultrapassagem em faixa dupla contínua, ela chega a quase R$ 1.500. E forçar a passagem, que é quando você, mesmo no local permitido, você força a passagem próximo a um veículo que vem em sentido contrário, chega a quase R$ 3.000 a multa. E mesmo assim, há uma insistência do condutor nessa prática. Nós temos rodovias federais que cortam o Piauí com pista simples, ou seja, uma faixa em cada sentido. Então, a gente precisa estar muito atento. Por quê? Porque mesmo onde é permitido ultrapassar, você está usando a faixa da contramão. Então, qual o risco ali? A colisão frontal. A colisão frontal é a principal causa de morte nas rodovias de todo o Brasil. E o Piauí segue essa estatística ruim. Então, a ultrapassagem, ela preocupa a Polícia Rodoviária Federal, o excesso de velocidade, especialmente porque o feriado vai ser numa quarta-feira. É natural que os pais de família, as pessoas ou os jovens trabalhem até o limite, passem a viajar ou amanhã, no início da manhã ou à tarde, e tenham pressa para chegar. Qual vai ser a estratégia justamente para conter essa ansiedade nesse que termina sendo um momento crucial? A ansiedade para se chegar e a pressa para voltar para casa, superintendente. Tiago, uma das estratégias é que vocês aqui da Cidade Verde estão nos dando agora, sim, com toda a imprensa, que é conversar com o cidadão, mostrar que a Polícia Rodoviária Federal está atenta, está trabalhando, a gente tem contado com essa parceria. A outra é uma fiscalização muito forte. Nós temos ainda como principal destino do Réveillon no Piauí o litoral, então nossas viaturas estão posicionadas e a gente está com isso. Ao longo da 343. Isso, ao longo da 343. Mas a fiscalização em todo o estado. Há uma outra preocupação nossa, Thiago, eu recebi os dados agora, estava conferindo aqui no celular, nós já estamos com quase 3.000 animais apreendidos, soltos nas rodovias que cortam o Piauí. Isso em qual intervalo, superintendente? Desde o início do ano, são quase 3.000 animais soltos nas rodovias federais que cortam o Piauí. Nós temos parceria com o governo do estado, nós temos parceria com diversas prefeituras, nós temos parceria com o Ministério Público, mas ainda tem essa prática. E qual o risco agora? Com a rodovia mais cheia e o período de chuva se iniciando, o animal ele se sente atraído pelo calor do asfalto. Ela está mais aquecido. Está mais aquecido. Principalmente à noite. Perfeito. E aí você não consegue enxergar, em razão do tipo da pele do animal, asininos, equinos, bovinos e também os de menor porte, como os caprinos e os ovinos. Então, é muito importante que você esteja atento. Há mais de um fator de risco nesse momento nas rodovias federais que cortam o Piauí. A Polícia Rodoviária Federal faz esse apelo
para que o cidadão participe, né, antecipe o seu planejamento como? Verificando as condições do veículo, você vai precisar estar com pneus bons, para que aumente a aderência do pneu ao asfalto. Você vai ter que estar com para-brisa bom, questão de visibilidade em razão da chuva. O próprio limpador de para-brisa, que às vezes as pessoas esquecem. Sistema de freios. Além disso, planejar. Se você está cansado, não viaja. Não viaja, espera um pouquinho, descansa mais um pouco, o cansaço, o sono podem gerar acidentes. Vá com paciência, não é novidade para ninguém que a rodovia vai estar cheia. Não é novidade. Então você já sai se estressando. 1 hora, 2 horas, um deslocamento não vão fazer diferença na sua viagem, mas um acidente vai fazer diferença negativa em toda a sua vida. Vai fazer diferença pequena, média ou grande, mas vai fazer uma diferença negativa em toda a sua vida. Superintendente, tem os índices macro, vou dizer assim, mais importantes e que a Polícia Rodoviária está acompanhando o tempo todo, que são os índices de acidentes, acidentes graves, feridos e mortos. A avaliação pelos números que a nossa produção teve acesso é de um acréscimo nesse ano de 2024 no comparativo com 2023. Me coloca, por favor, os dados para a gente pegar a avaliação aqui do superintendente. Primeiro, falando de acidentes, isso o mesmo período agora, né, corrido praticamente todo o ano de 2024, nós tivemos 1.531 acidentes, superintendente, contra 1.301 no ano de 2023, o que dá um crescimento da ordem de 17,6%. Me coloca agora os acidentes, que são os sinistros considerados graves pela PRF. 631 em 2024 contra 548 em 2023, uma alta de 15%. Né? Número de feridos, coloca aí na tela, por favor. 1.665 em 2024 contra 1.431, 16%. E o número de mortes também, infelizmente, cresceu. Nós tivemos 176 até agora em 2024 contra 151 no ano de 2023. A gente percebe algo curioso, os índices variando ali de 15% para 17%. Né? Estão muito parecidos, mas é um crescimento e é claro que isso entristece. O que se coloca na avaliação da Polícia Rodoviária Federal como fator primordial e relevante para se ter esse crescimento no número de mortes, ou seja, um crescimento nessa violência especificamente nas BRs? Tiago, são dados preocupantes, estão muito relacionados ao mau comportamento do condutor. As pessoas estão deixando de assumir a responsabilidade pela preservação à vida. Apenas com muita fiscalização nós estamos conseguindo reverter isso. No mês de dezembro há uma redução em relação ao ano passado, mas o saldo de janeiro a dezembro ele é negativo e nós temos que chamar a sociedade para participar, porque as infrações que acontecem elas estão relacionadas aos acidentes graves. O que são os acidentes graves? Que a gente chama tecnicamente sinistros graves. São aqueles que geram feridos graves ou óbitos. Então, a gente tem a questão da velocidade, né? Tem tido uma aproximação muito grande com o DENIT. O DENIT tem nos ouvido nas obras de infraestrutura viária para que a Polícia Rodoviária Federal participe dos projetos e influencie. Fundamental, né? Fundamental. Então a gente tem um diálogo muito bom, estamos procurando várias formas de atuar e também a questão da velocidade a gente está influenciando para que novos radares sejam instalados, porque, Tiago, a gente passa a adotar um conceito de rodovias que perdoam. Você admite que o cidadão é falível, ele não vai mudar esse comportamento ruim dele e você passa a atuar na energia do sinistro. O que é isso? A energia do impacto, quanto maior a energia, mais grave é aquele acidente. Então, se você for para a física básica, com perdão dos professores que estiveram assistindo, eu vou falar precariamente, sem uma avaliação mais aprofundada. O que influencia na energia do movimento é a massa e a velocidade. Na fórmula da física, eu não posso intervir na massa, eu posso intervir na velocidade. A velocidade vai impactar a energia do impacto ao quadrado. Então, a PRF está com esse movimento de fiscalizar ainda mais o excesso de velocidade, porque ele tem uma relação com a energia do impacto. Nós temos uma experiência muito interessante em Fortaleza, o projeto Prumos da Universidade Federal do Ceará indicou alguns pontos para a redução da velocidade máxima. Em alguns locais, em rodovia, houve até protesto, a velocidade máxima chegou a ser 30 km por hora e a gente viu uma redução da velocidade, da mortalidade em até 40%.
só. São então, vidas poupadas, isso não tem preço. Então, mas quando você leva esse debate, o cidadão, ele fala em indústria da multa. Né? Ele se incomoda. Por quê? Porque ele quer correr e não quer ser punido. Mas ali o que está em xeque não é a pecúnia, não é o valor. Na verdade, a multa, a penalidade, qualquer penalidade imposta, qual o objetivo da penalidade no ordenamento jurídico? Desestimular uma conduta lesiva para a sociedade. Então, você tem uma penalidade, no caso ali, multa. Essa multa, ela visa desestimular aquele comportamento que está impactando, que está matando. Então, a Polícia Rodoviária Federal está preocupada com essas questões da velocidade e a gente observa que, enquanto há um investimento em infraestrutura viária, há um comportamento do cidadão prejudicial. Então, você pega as duas saídas de Teresina. As duas saídas de Teresina receberam investimentos altíssimos do poder público. Nós temos viadutos, nós temos duplicações e lá não reduziu a mortalidade. Por quê? Porque as pessoas passaram a morrer de outra forma, em acidentes, em colisões laterais, em colisão traseira, em falta de atenção, de atenção, travessias. Então, a gente tem que olhar para o problema. Um outro problema grave no Piauí é os municípios de interior. A gente que mora na capital, que está acostumado com o trânsito mais intenso, a gente tem que respeitar quando a gente passar por um município do interior, que aquele cidadão não está acostumado com aquele fluxo. Verdade. E mesmo que ele esteja cometendo uma infração de trânsito, eu não tenho direito de colocar a vida dele em risco. Não existe pena de morte, imagina quanto privada. Mas aquele motociclista no interior cruzou a via muito rápido, eu não vou frear. Não, você tem que frear. Adotar a postura de reduzir a velocidade de preservar a vida. Nós temos que nos achar como atores transformadores da realidade, especialmente no trânsito. Então, aproveito o espaço, Tiago, para fazer esse apelo para quem vai viajar. Quando você passar por um município de interior, entenda que aquele cidadão ele está tendo uma vida completamente alterada pelo nosso fluxo. As viagens são importantes, os feriados são importantes, as pessoas criticam feriados, não, a feriado é muito importante. Circula riqueza, circula renda, aquela pessoa lá do interior vai receber um público que vai consumir o produto dela, é muito importante. A gente tem que olhar sob o viés positivo, mas isso não pode justificar comportamentos irresponsáveis. E a Polícia Rodoviária Federal está aqui para fazer a parte dela. Né? Paralelo a isso, nós estamos combatendo o crime fortemente. Só no mês de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal já prendeu quase 100 pessoas, são 96 prisões nas rodovias federais que cortam o estado do Piauí. Nos últimos meses, nós dobramos a quantidade de pessoas presas por tráfico de droga no estado do Piauí. Por quê, Tiago? Nós temos 3 vertentes de atuação. Uma delas é a segurança viária, que diz respeito à segurança no trânsito. A outra, combate ao crime, né, que a gente está combatendo fortemente, são veículos recuperados, arma de fogo. Ontem nós tivemos apreensão de arma de fogo. E a outra são as ações sociais, para que a gente participe do dia a dia do cidadão e que ele veja a Polícia Rodoviária Federal como uma instituição legítima para estar ao lado dele. Então a Polícia Rodoviária Federal tem se esforçado e aproveita esse espaço para convidar o cidadão para vir com a gente nesse movimento. Muito obrigado ao inspetor Fabrício, desejando boa sorte à PRF, que vai estar aí trabalhando arduamente nas nossas rodovias, enquanto outros se divertem ou se deslocam justamente para reduzir esses números. Muito obrigado, um feliz ano novo para o senhor. Tiago, a PRF agradece o espaço, deseja feliz ano novo a todos, que seja um ano de realizações, que a gente comece 2025 brincando, vamos se divertir, vamos confraternizar com as pessoas, mas respeitar o espaço do outro. E, mais uma vez, muito obrigado, uma grande honra reencontrar você, meu amigo Tiago, toda a equipe da Cidade Verde, muito obrigado pelo espaço. Em nome do senhor, cumprimento todos os policiais rodoviários. Muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde para o senhor.